caiu aqui, ó, 16/12/24. Ou seja, o mesmo arquivo, só fui lá e fiz a contagem, fiz o inventário, fiz o procedimento, enfim. Gerou lá 16/12, aí na outra semana ele vai fazer, ele segue esse padrão de nomenclatura. Só que aí, concorda que a parte operacional do inventário são essas planilhas aqui. A parte operacional, aonde está fazendo lá o registro da contagem, são todas essas planilhas aqui, ó. Então, o Power BI ele precisa entender as fases, né? Se você tem uma base contábil, uma base de cadastro, uma base de análise, ela não vai entrar dentro dessa extração. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui na item e vou retirar análise, base, cadastro e base contábil. E vou dar um OK. Olha só que automaticamente faz, né? Ele está falando assim, ó. Ele fez um filtro, né? E fala o seguinte, ó. Só pega quando o item for diferente de análise, quando for diferente de base de cadastro, quando for diferente de base contábil. E aí, o que eu estou garantindo? Eu estou garantindo que ele sempre está pegando quem? Ele sempre está pegando os resultados do nosso inventário. Ok? Perfeito? Até aí tudo bem, pessoal? Até aí tudo bem? Então, ó, pode fazer pergunta. Podem fazer pergunta, tá? Tudo bem para mim até aqui. Perfeito. Então, assim, ó, percebam que é aquilo que a gente falou, é ETL, isso fica salvo. Então, o arquivo ele vai crescendo, vai tendo novas lojas, vai ficando dinâmico. Então, olha só que interessante, ó. Se eu vim aqui, eu vou retirar, eu vou fazer nessa dinâmica só para vocês entenderem, ó. Vou lançar o Arthur aqui, ó, a loja Arthur. Se eu tivesse lá uma segunda loja, Robson, por exemplo, a terceira, perdão, e jogasse aqui, ó, você vai ver que automaticamente, ó, os dados, os arquivos, né, as informações do inventário feito lá na loja Arthur já aparecem aqui. Se eu remover da pasta, ó, se eu remover da pasta e atualizar de novo, vai aparecer só os da loja Augusta. Perfeito. Só que agora, pessoal, o que vai acontecer? Nós já temos o arquivo, o nome do arquivo, que ficaria fácil de identificar. Pode perguntar, Robson. Quando a gente está fazendo a busca por pasta, dentro do BI, ela se limita a uma pasta só, ou eu posso fazer buscas em mais pastas? Uma consulta, ela tem que ser uma fonte só, uma pasta. Uma consulta. Então, vamos supor, eu tenho um inventário, ela vem só de uma fonte. Ó. Você vinha aqui, ó, na etapa fonte, ela só pega daquela fonte que eu apontei lá no início da aula. Só que, se você tiver várias pastas e você quiser fazer várias consultas, então, para uma... Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero regionalizar, né? Na região Zona da Mata, por exemplo, que é a região onde eu moro aqui em Minas, eu vou ter uma pastinha Zona da Mata. E aí eu quero criar uma outra pastinha que é Triângulo Mineiro, Sul de Minas, sei lá. Aí eu faço uma pastinha para os arquivos Sul de Minas. Só que, por fim, as duas consultas elas ficaram iguais. Aí seria um caso, um outro exemplo, onde eu pegaria essas duas consultas e depois eu agregaria elas. Ou seja, eu geraria uma sendo acrescentada da outra, tá? Mas só que aqui, nesse caso, nesse exemplo, a gente está pegando o arquivo tudo numa pasta só, né? Mas pode ser que mais para frente a gente faça algo similar a isso. Mas o acrescentar, ele serve para isso, tá? Então, uma consulta, ele só vem dados de uma pasta só. Mas eu poderia ter a consulta 1, a consulta 2, a consulta 3 e, por fim, eu gerar uma nova a partir desse acrescentar consulta. Ou uma nova, né? Ou tem as duas opções, né? Ou você gera uma nova, ou nessa aqui, por exemplo, você agregaria as outras 3, por exemplo. As outras consultas que você vai fazendo. Não sei se deu para explicar, tá? É porque, como eu comentei, tá, pessoal? Power BI é muito assim, de exemplos que você vai fazendo, de coisas, de situações que vai acontecendo no seu dia a dia, e quanto mais você pratica e faz, mais pratica e faz, por isso que é interessante ter essa visão, né? Por isso que eu falo assim, o curso é de PCP. A gente tem lá uma bagagem teórica, mas que no fim,
o que vai acontecer? A pessoa ela vai analisar as informações para tomar uma decisão estratégica. Então, por fim, ela vai ter que usar os recursos computacionais. Então, não tem como, eu acho que assim, não tem como você não ter uma aula sem utilizar essas ferramentas, né? Ter uma aula prática sem utilizar essas ferramentas. Eu acredito muito nisso. Então, é situacional. Para cada situação, você vai tendo um tratamento diferente, ok?